Olá, crianças, estudantes da rede municipal de Valadares. Estou aqui novamente para trabalhar com vocês, alunos do terceiro ano, componente de História. Todos já me conhecem, meu nome é Graziele Félix. É um prazer estar aqui com vocês, trabalhando com vocês, mesmo que distante, né? Mas o coração está perto, a saudade é grande. Todos nós estamos ansiosos para o nosso reencontro, mas enquanto isso não acontece, a gente vai ficando por aqui, trabalhando, se dedicando para que vocês tenham uma educação de qualidade. Vamos acompanhar essa aula, que é uma aula que já foi para a nossa plataforma, vocês já viram esta aula e é uma aula de uma grandeza muito grande, muito aprendizado para a gente. Nós vamos falar sobre os modos de vida, a história do campo e da cidade. Como que o campo é importante para a cidade e como a cidade é extremamente importante para o campo. Nós vamos começar essa aula lendo uma fábula. Vocês aí de casa podem ler junto comigo, tá? É uma fábula bem conhecida, bastante trabalhada na escola. Tenho certeza que a maioria aqui já conhece essa fábula. Olha só a capa do livro: O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Vamos começar. O rato da cidade, o rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou a ir morar com ele. Tem uma pena da pobreza em que você vive? Disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empaturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, quando o perigo passou. Prefiro as minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Qual que é a moral dessa história, dessa fábula? Mais vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Então, será que a vida no campo é melhor ou será que a vida na cidade que é boa? Vamos refletir um pouquinho sobre a história que que vocês ouviram. O rato do campo, ele vivia uma vida livre, com tudo à disposição dele. E o rato da cidade, ele vivia numa residência, na casa de uma pessoa, né? E ali ele desfrutava da alimentação das pessoas daquela casa. Ele achava que aquela vida ali era a melhor do mundo. Mas o dono da casa, esperto, que não era bobo nada, já havia percebido a presença deles na casa, que era indesejada. Então ele arrumou os gatos para fazer o quê? Comer os ratinhos. Então o ratinho do campo percebeu que aquilo ali não era vida para ele. Ele, na concepção dele, ele achava muito melhor a liberdade que ele tinha a viver no campo. Lá ele tinha fartura de comida, liberdade sem ter que topar toda hora com um bicho querendo comê-lo. E essa história, essa fábula, nós trouxemos ela para vocês, ela foi trazida na plataforma para introduzir o tema campo e cidade. Mas ela foi trazida não no intuito de vocês terem que fazer uma escolha. Será o que é melhor? Não existe melhor e não existe pior. Todos os dois lados
tem os seus benefícios, tem os seus lados bons, e cada um com a sua vivência, com a sua característica. Nós temos alunos na rede que são do campo, e eu tenho certeza que eles amam o lugar que eles vivem. E temos os alunos aqui da cidade. Então, cada um tem uma visão, tem um olhar. E hoje nós vamos mostrar para vocês, nesta aula, quais são as diferenças, quais são os benefícios. Nós vamos aprender principalmente que um depende do outro. Que nós não estamos aqui na cidade pensando assim, eu não gosto de roça, eu não gosto do campo. Não é assim, a gente tem que ter um pensamento de que nós dependemos uns dos outros. Enquanto a gente viver em sociedade, a gente não vai conseguir viver sozinho. Então a gente depende do campo e o campo também depende de nós. E hoje, na nossa aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre como é a vida no campo e na cidade. E no decorrer das aulas sobre esse tema, vocês vão aprender as diferenças, vocês vão aprender as características e vão aprender tudo aquilo que é bom, ok? Vamos ler o slide. Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. A vida na cidade. Na comunidade urbana, as pessoas há muitas coisas em comum, por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, como vocês estão vendo nas imagens. Olha só, a gente vê um bairro mais plano, colocamos a fotinha aí da nossa cidade, tem uma outra imagem de um bairro, né, que fica numa parte mais elevada da cidade. Então, a gente percebe que as moradias na cidade, elas são sempre com loteamentos bem pertinhos uns dos outros. Os nossos vizinhos, eles moram ao lado, é dividido às vezes por um muro. E a cidade, ela tem toda essa paisagem arquitetônica com prédios, lojas, ruas, mercados, edifícios, hospitais. É um pouquinho diferente do campo. A vida no campo. Vamos acompanhar o slide. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas que vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas, as casas da zona rural não são construídas perto das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais, como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. Agora, vamos dar uma frisada nessa questão aí, dos agricultores e pecuaristas. Os agricultores, eles plantam, colhem e vendem. Eles vendem para quem, crianças? Eles vendem para nós da cidade. Quando você senta na mesa para comer uma fruta no café da manhã, na sobremesa, um almoço ou uma janta, aquela saladinha que você come, o arroz, o feijão, alguém plantou. Alguém trabalhou duro para essa comida chegar na sua mesa, chegar na minha mesa, chegar nas mesas de todas as cidades. Professora, mas a minha mãe tem uma horta. Bacana, mamãe tem uma horta. Mas será que ela consegue alimentar a família toda o mês inteiro somente com a horta? Então, o leite que você bebe, o feijão, a carne, tudo isso veio
do trabalho de agricultores e de pecuaristas. O pecuarista, o que ele faz? Ele cria os animais. Então, quando você come a carne, bebe o leite, você tem que pensar que alguém teve que trabalhar muito para que isso chegasse na sua mesa. E essa gratidão a gente deve aos homens do campo, às pessoas do campo. Isso a gente não pode esquecer. Professora Grazi, na nossa cidade, quando a gente fala de campo, né, de zona rural, qual lugar que vem na nossa mente? Os próprios distritos da nossa cidade. Muitos deles trabalham com essa questão do beneficiamento da cidade, Chonim de cima, Chonim de baixo. Muitos trabalham com agricultura familiar, onde são enviados os alimentos para as escolas, para os mercados. Então vamos frisar isso, ok? As moradias no campo é igual da cidade? Percebem como que é o terreno? Sempre tem uma plantação, uma diversidade de árvores, eles criam animais, há muito verde, a vida é mais sossegada, não tem tanto barulho, o barulho que você ouve é dos animais. Vamos lá. Modo de vida na cidade, trabalho. As pessoas que vivem na cidade, será que elas vivem da agricultura e da pecuária? Não, elas não plantam, elas não colhem, elas não criam animais, mas pelo contrário, elas trabalham às vezes vendendo essas coisas. E olha só, a gente vê a imagem ali do shopping, de uma loja, de uma indústria, né, de uma lanchonete. Então, existe o trabalho na cidade, existem pessoas empenhadas também, mas a forma de trabalho é diferente. As pessoas que vivem no campo se dedicam às atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Nós já falamos, né, sobre a questão da agricultura, a gente vê aí o gado, tudo isso é muito importante para nós. O lazer na cidade. Será que o lazer da cidade é igual ao do campo? Será que se a gente for no sítio do vovô, do titio ou de alguém, será que lá vai ter uma sala de cinema? Não, né, gente? Então, na cidade a gente já tem acesso a essas coisas, olha, são os parques aquáticos, os shoppings, os shows também, cinema, clubes. Lazer no campo. O lazer no campo é tudo de bom. A gente que vive na cidade, a gente corre para esses lugares quando a gente quer divertir. É cachoeira, cavalgada, andar a cavalo, pescaria. A escola na cidade são prédios construídos no meio de muito movimento, são centralizadas, são dentro dos bairros também onde há muito movimento. A escola do campo é diferente. Olha só, não tem rua calçada, às vezes os prédios são, né, bem construídos também, mas o direcionamento é outro. A gente vê aí as crianças numa horta, elas já têm disciplinas dentro do roteiro delas de estudos que vão beneficiá-las no futuro. Aprenderam um pouquinho? Entenderam? Pois é, vamos memorizar essa importância do campo para nós. E o campo também tem que valorizar a cidade. Por quê? Porque o campo, ele trabalha em função de vender para nós aquilo que eles estão criando e plantando. E nós temos que ter essa gratidão também pelo trabalho deles, que muitas vezes não é valorizado por nós, né, que é um trabalho de sol a sol. Temos que valorizar o homem do campo, o aluno do campo, as crianças do campo. Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer trabalhar esse assunto com vocês, estar aqui com vocês hoje. Quero convidar vocês, aqueles que ainda não acessaram as aulas no YouTube, vocês podem entrar lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho para você estar sempre recebendo as últimas aulas postadas. Na nossa plataforma também, se você ainda não se inscreveu, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no cantinho da tela
inscreva no nosso canal, participe das aulas na TV, chame a família, chame um coleguinho que mesmo que não seja da rede, chame para aprender mais e para te fazer companhia. Se cuidem, fica aqui o nosso abraço em vocês e toda a família.